Leitura do livro de Apocalipse, na versão King James 1611. Apocalipse, capítulo 6. E eu vi quando o Cordeiro abriu um dos selos, e ouvi como se fosse um barulho de trovão, um dos 4 animais dizendo: Vem e vê. E eu vi, e eis um cavalo branco. E o que nele estava sentado tinha um arco, e uma coroa lhe foi dada. E ele seguiu adiante conquistando e para conquistar. E havendo aberto o segundo selo, eu ouvi o segundo animal dizendo: Vem e vê. E ali saiu outro cavalo que era vermelho, e ao que nele se assentava, foi-lhe dado poder para tirar a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e lhe foi dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, eu ouvi o terceiro animal dizer: Vem e vê. E eu olhei, e eis um cavalo preto, e o que nele se assentava tinha um par de balanças em sua mão. E eu ouvi uma voz no meio dos 4 animais dizendo: Uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o óleo e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, eu ouvi a voz do 4º animal dizendo: Vem e vê. E eu olhei, e eis um cavalo pálido, e o nome do que estava sentado nele era Morte, e o inferno o seguia. E poder lhe foi dado sobre a 4ª parte da terra, para matar com a espada e com a fome, e com a morte e com as feras da terra. E havendo aberto o 5º selo, eu vi, debaixo do altar, as almas daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que eles mantinham. E eles gritavam em alta voz, dizendo: Até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro, não julgarás e vingarás nosso sangue sobre aqueles que habitam na terra? E túnicas brancas foram dadas a cada um deles, e lhes foi dito que eles deveriam descansar um pouco de tempo, até também completar-se o número de seus conservos e seus irmãos, prestes a serem mortos assim como eles. E eu vi quando ele abriu o 6º selo, e eis que houve um grande terremoto, e o sol se tornou preto como um saco de crina, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, assim como uma figueira lança seus figos prematuros, quando ela é abalada por um forte vento. E o céu retirou-se como um rolo quando é enrolado, e toda a montanha e ilha foram removidas de seus lugares. E os reis da terra, e os homens grandiosos, e os homens ricos, e os principais capitães, e os homens poderosos, e cada servo e cada homem livre, esconderam-se nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam às montanhas e às rochas: Cai sobre nós, esconde-nos da face daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia de sua ira, e quem será capaz de ficar de pé? Apocalipse, capítulo 7. E depois destas coisas, eu vi 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que o vento não soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. E eu vi outro anjo subindo do leste, tendo o selo do Deus vivo. E ele gritava em alta voz aos 4 anjos, aos quais havia sido concedido ferir a terra e o mar, dizendo: Não ferais a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado os servos de nosso Deus em suas testas. E eu ouvi o número daqueles que foram selados. E foram selados 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000. Da tribo de Ruben foram selados 12.000. Da tribo de Gade foram selados 12.000. Da tribo de Azer foram selados 12.000. Da tribo de Naphtali foram selados 12.000. Da tribo de Manassés foram selados 12.000. Da tribo de Simeão foram selados 12.000. Da tribo de Levi foram selados 12.000. Da tribo de Issacar foram selados 12.000.
Da tribo de Zebulon foram selados 12.000. Da tribo de José foram selados 12.000. Da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Depois disso, eu olhei e eis uma grande multidão que nenhum homem poderia contar, de todas as nações e famílias, e povos e línguas, parados diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos com túnicas brancas e palmas em suas mãos, e gritavam em alta voz, dizendo: Salvação a nosso Deus, que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono e ao redor dos anciãos e dos 4 animais, e caíram sobre suas faces diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Bênção e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força sejam ao nosso Deus para sempre e sempre. Amém. E um dos anciãos respondeu-me dizendo: Quem são estes que estão vestidos com túnicas brancas? E de onde eles vieram? E eu disse: Senhor, tu sabes. E ele me disse: Estes são aqueles que vieram da grande tribulação e lavaram as suas túnicas e as tornaram brancas no sangue do Cordeiro. Por isso, eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu templo, e aquele que está assentado no trono habitará entre eles. Eles não terão mais fome, nem terão sede, nem arderá o sol sobre eles, nem qualquer calor, porque o Cordeiro que está no meio do trono os alimentará e os levará às fontes de águas vivas, e Deus enxugará todas as lágrimas de seus olhos. Apocalipse, capítulo 8. E quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por quase meia hora. E eu vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas. E outro anjo veio e se pôs em pé junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para que ele o ofertasse com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que estava diante do trono. E a fumaça do incenso que vinha com as orações dos santos subia da mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu com o fogo do altar, e lançou-o dentro da terra, e houve vozes e trovões e relâmpagos e um terremoto. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para soá-las. O primeiro anjo tocou, e em seguida houve granizo e fogo misturados com sangue, e eles foram lançados sobre a terra, e a 1/3 parte das árvores foi queimada, e toda a grama verde foi queimada. E o segundo anjo soou, e algo, como se fosse uma grande montanha ardendo em fogo, foi lançado dentro do mar, e a 1/3 parte do mar se transformou em sangue. E a 1/3 parte das criaturas que estavam no mar, que tinham vida, morreu. E a 1/3 parte dos navios foi destruída. E o terceiro anjo soou, e caiu uma grande estrela do céu, queimando como se fosse uma tocha, e caiu sobre a 1/3 parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela se chama Absinto. E a 1/3 parte das águas se transformou em absinto, e muitos homens morreram por causa das águas, porque elas se tornaram amargas. E o quarto anjo soou, e a 1/3 parte do sol foi atingida, e a 1/3 parte da lua, e a 1/3 parte das estrelas, de modo que a 1/3 parte delas se escureceu, e o dia não brilhou para uma 1/3 parte deles, e da mesma forma a noite. E eu olhei, e ouvi um anjo voando pelo meio do céu, dizendo em alta voz: Ai, ai, ai dos habitantes da terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda estão para soar. Apocalipse, capítulo 9. E o 5º anjo soou, e eu vi uma estrela cair do céu sobre a terra, e foi-lhe dada a chave do abismo sem fundo. E ele abriu o abismo sem fundo,
e dele subiu uma fumaça, como a fumaça de uma grande fornalha. E o sol e o ar se escureceram por causa da fumaça do abismo. E da fumaça saíram locustas sobre a terra. E foi-lhes dado poder como o poder dos escorpiões da terra. E foi-lhes ordenado que não ferissem a grama da terra, nem nenhuma coisa verde, nem nenhuma árvore, mas só os homens que não têm o selo de Deus em suas testas. E foi-lhes designado que não os matassem, mas que os atormentassem por 5 meses. E o seu tormento era como o tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a encontrarão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o aspecto das locustas era semelhante a de cavalos preparados para a batalha. E sobre suas cabeças havia como se fossem coroas semelhantes ao ouro, e as suas faces eram como as faces de homens. E eles tinham cabelos como cabelos de mulheres, e seus dentes eram como os dentes dos leões. E eles tinham couraças como se fossem couraças de ferro, e o som de suas asas era como o som de carruagens de muitos cavalos correndo para a batalha. E eles tinham caudas semelhantes às dos escorpiões, e havia ferrões em suas caudas, e o seu poder era para ferir os homens por 5 meses. E eles tinham um rei sobre eles, que é um anjo do abismo sem fundo, cujo nome na língua hebraica é Abaddon, mas na língua grega seu nome é Apolion. Um ai já se passou, e eis que 2 outros ais vêm a seguir. E o 6º anjo soou, e ouviu uma voz que vinha dos 4 chifres do altar de ouro que está diante de Deus, dizendo ao 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos no grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e o dia, e o mês, e o ano, para matarem a 1/3 parte dos homens. E o número do exército dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. E então eu vi os cavalos na visão, e os que estavam sentados neles tinham couraças de fogo, e de jacinto, e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como as cabeças dos leões, e de suas bocas saíam fogo, e fumaça, e enxofre. Por meio destes 3 foi morta a 1/3 parte dos homens, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam de suas bocas. Porque o poder deles está em sua boca e em suas caudas, porque as suas caudas eram semelhantes às serpentes, e tinham cabeças, e com elas ferem. E o resto dos homens, os que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos. Não deixaram de adorar os demônios e os ídolos de ouro e de prata, e de bronze e de pedra, e de madeira, os quais não podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem se arrependeram de seus assassinatos, nem de suas feitiçarias, nem de sua fornicação, nem de seus roubos. Apocalipse capítulo 10. E eu vi outro anjo poderoso descer do céu, vestido com uma nuvem, e um arco-íris estava sobre sua cabeça. E a sua face era como o sol, e seus pés como pilares de fogo. E ele tinha em sua mão um pequeno livro aberto. E ele pôs o seu pé direito sobre o mar e o seu pé esquerdo sobre a terra. E clamou em alta voz, como quando um leão ruge. E quando ele clamou, 7 trovões proferiram suas vozes. E quando os 7 trovões proferiram suas vozes, eu estava prestes a escrever, e ouvi uma voz do céu me dizendo: sela estas coisas que os 7 trovões proferiram, e não as escreva. E o anjo que eu vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou sua mão ao céu, e jurou por aquele que vive para sempre e sempre, o qual criou o céu e as coisas que nele há, e a terra e as coisas que nela há, e o mar e as coisas que nele há, que não haverá mais tempo. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele começar a soar, o mistério de Deus será cumprido como ele declarou a seus servos, os profetas. E a voz que eu ouvi do céu falou comigo novamente e disse:
Vai e toma o pequeno livro que está aberto na mão do anjo que esteve em pé sobre o mar e sobre a terra. E eu fui até o anjo e lhe disse: Dá-me o pequeno livro. E ele me disse: Toma-o e come-o, e ele fará teu ventre amargo, mas em tua boca será doce como mel. E eu tomei o pequeno livro da mão do anjo e o comi, e ele era na minha boca doce como mel. E assim que eu terminei de comê-lo, meu ventre ficou amargo. E ele me disse: Tu deves profetizar novamente diante de muitos povos e nações e línguas e reis. Completamos mais um dia do nosso plano de leitura bíblica e eu peço a você a deixar o seu like nesse vídeo e assim nos ajudar a levar a palavra de Deus a outras pessoas. Você também pode compartilhar este áudio com outras pessoas e incentivá-las a fazer a leitura bíblica. E quem desejar se juntar a nós para fazer a leitura diariamente, se inscreva no canal, ative o sininho e lembre-se de fazer o download do plano de leitura bíblica que está no link da descrição desse vídeo. Vou ficando por aqui e peço a Deus que derrame suas bênçãos em nossas vidas. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco, hoje e para sempre. Amém.